eu tenho que me sentir feliz, eu tenho que ser exaltado, e aí vai. Então, por isso que o apóstolo João diz: por isso o mundo não nos conhece. Por isso, porque não o conhece a Ele. E assim então, quando consideramos tudo isso, nós vamos verificar uma questão séria. Sabe o que é? Que esse mundo que fala tanto de amor é um mundo que odeia Deus. É um mundo que odeia a palavra de Deus. É um mundo que odeia Jesus Cristo. É um mundo que odeia aqueles que estão comprometidos em viver de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus, amados irmãos e irmãs, é um amor que confronta. O amor de Deus é um amor que nos convoca à transformação. O amor de Deus é um amor que exige renúncia. O amor de Deus é um amor que exige que nós venhamos conscientemente e voluntariamente rendermos a Ele, mediante o convencimento da Sua palavra, e buscarmos transformação na nossa vida, na minha maneira de pensar, na minha maneira de sentir, na minha maneira de agir. O amor de Deus é um amor que confronta o meu pecado, é um amor que transforma o meu caráter, transforma a minha vida e me mostra que eu não tenho que viver buscando a minha felicidade. Eu não tenho que fazer aquilo que agrada o meu coração, mas eu preciso fazer aquilo que agrada a meu Deus, aquilo que é de acordo com a palavra de Deus, mesmo que isso seja para mim difícil, mesmo que isso me incomode, mesmo que isso doa, mesmo que isso me faça chorar, mesmo que isso esvazie a igreja, mesmo que isso faça com que menos pessoas venham aos cultos. Quem ama Deus, valoriza a palavra de Deus e uma igreja que recebe o ensino da palavra de Deus. E aí, o que nós vamos observar, meus queridos irmãos e irmãs, é que o mundo, ele não busca o amor de Deus, porque o amor de Deus é transformador, é corretivo, endireita a vida. Então, para o mundo não existe pecado, para o mundo não existe valores morais absolutos, tudo é relativo. Para o mundo não existe moralidade, cada cabeça é uma sentença, cada um tem sua própria vontade, não existe verdade determinante, não existe verdade que é verdade absoluta. Para o mundo, Deus não é nada interessante. Por isso que o apóstolo Jesus Cristo, lá em João, por favor, 15, versículo 18 e 19, Jesus Cristo ele vai dizer algo muito importante. Veja, por favor, João 15, 18 e 19. Jesus fala assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Está extremamente claro esse ensino de Jesus. Jesus está mostrando que o mundo não o conhece, o mundo não conhece os filhos de Deus, o mundo não ama Jesus, o mundo não ama aqueles que são fiéis, seguidores de Cristo Jesus. E aqui então há uma questão muito séria que precisamos refletir nessa noite, uma questão séria. Eu pergunto a você, eu quero que você pense na sua vida: o mundo é confortável para você? O mundo, com seu sistema de valores, com seus princípios, com a sua dinâmica, com aquilo que é importante para o mundo, você se sente confortável com isso? Precisamos pensar nisso. Precisamos pensar: as pessoas do mundo sentem-se confortável com você? Quando você está na roda de amigos conversando, quando você está trocando ideia, temos que ter amizade com todas as pessoas, mas quem são seus amigos íntimos? Eles riem? Eles têm prazer naquilo que você fala? Porque, irmãos, não tem como. Se uma pessoa que não confessa Jesus como Senhor caminha com uma pessoa que é cristã, ou aquele que não crê em Jesus Cristo é salvo, convertido, ou aquele que segue a Jesus abandona Jesus e caminha para o mundo. Não tem como. O apóstolo João, ele trabalha com esses antagonismos, com esses contrastes.
O apóstolo João é aquele que fala filho de Deus e filho do diabo, luz e trevas, amor e ódio. E o que nós desejamos é muito mais simples para nós tentarmos achar o meio termo. Como aí, pastor? É pesado você está falando, filho do diabo, né? Esse negócio não é legal, ódio. Vamos tentar achar uma coisa mais politicamente correta, mais confortável. Recordo de certa vez um amigo meu, lá de Arco Verde, ele estava tentando evangelizar uma pessoa. Eu coloquei um texto bíblico muito duro, Jesus falando. Ele falou para mim: pastor, qual que esse versículo não, que ele é muito duro. Eu estou tentando ganhar ele pela minha amizade. Não faz isso não. Mandou em privado para mim. Eu falei: não entendeu nada. Não entendeu nada. Irmãos, nós não somos fanáticos. Não há fanatismo no Evangelho. Há radicalismo. Não há meio termo. Ou é ou não é. Então, o que precisamos primeiramente perceber é que a nossa filiação em Cristo Jesus, como filhos de Deus, adotados por Deus em Cristo, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de sentir, o nosso jeito de agir, não pode ser semelhante às pessoas que estão no mundo. O que eu sinto, que penso, que faço, precisa ser reflexo daquilo que a Bíblia diz. Que pensamento de vida tem norteado a minha caminhada? Que sentimentos, que desejos eu estou buscando saciar? Porque precisamos compreender que o mundo odiava Jesus. Não é possível o mundo nos amar, o mundo vai nos odiar. Viva o Evangelho com seriedade. Seja uma testemunha de Jesus que realmente se posicione. Se posicione na conversa de seus amigos. Se posicione como filho de Deus, como filha de Deus. Aí, esses falsos evangelhos do nosso tempo, recordo de uma pessoa aqui em nossa cidade. Eu sou filho de Deus. Eu determino que esse ano é o ano da minha prosperidade. Eu sou filho de Deus. Esse ano eu vou prosperar. Esse ano vai dar tudo certo para mim. Eu do outro lado do balcão, só olhando para o camarada. Tinha um outro cara que não era crente, ele se exaltando, mostrando uma espiritualidade mundana, diabólica. Está falido hoje. As pessoas pensam que se posicionar como filho de Deus é determinar alguma coisa para Deus, é tomar posse de promessas, é tomar posse de bênçãos materiais. Queridos, a palavra de Deus fala que nós não podemos amar as coisas desse mundo, colocar o nosso coração nos prazeres desse mundo. O mundo passa, nós já vimos isso, bem como as suas concupiscências, os seus desejos controladores. As pessoas estão confundindo o que é ser filho de Deus. As pessoas não estão entendendo. Então a nossa filiação é algo extremamente sério. Mas observemos mais se João continua a dizer. Olha o versículo 2 e versículo 3. Amados, agora somos filhos de Deus. Observem bem, irmãos. João quer que a igreja em Éfeso, na Ásia Menor, tivesse convicção de que eles eram filhos de Deus. João estava mostrando por que eles eram filhos de Deus. Não por causa do gnosticismo, aquilo que ensinava, mas aquilo que era o Evangelho, aquilo que era o Senhor Jesus, aquilo que é obra de Jesus. Então ele fala: vocês não têm que ter dúvida, vocês são filhos de Deus. Ele continua: e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos o que? Semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E aqui está algo muito especial para nós. Teste moral, teste da obediência, teste que nos faz perceber se eu sou filho de Deus ou se eu sou filho do diabo. Aqui João está trabalhando aqui. Um filho de Deus tem convicção da sua filiação, ok? Na perspectiva que já falamos, amor a Deus e não amor ao mundo.
Mas o Filho de Deus, ele é aquele que tem uma esperança inabalável. Os versículos 2 e 3, o apóstolo João está trabalhando acerca de esperança. E irmãos, irmãs, qual é a tua esperança? Ter um carro novo? Ter uma casa própria? 2 casas? 3 casas? Ter um apartamento? Qual é a tua esperança? Crescer na sua carreira profissional, chegar ao topo? Qual é a sua esperança? Ganhar muito dinheiro? É essa esperança que João está colocando para os filhos de Deus? É errado ter casa própria? É errado ter carro próprio? É errado ter uma vida digna? Não, tudo isso glorifica a Deus. Mas essa não é a nossa esperança. A esperança do cristão, a esperança do seguidor de Jesus, não consiste nos bens dessa vida. E é exatamente o que João está colocando. Qual deve ser a nossa esperança? Lá em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2,9 fala o quê? Mas como está escrito: as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Qual deve ser a nossa esperança? Aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos e filhas. São questões terrenas, irmãos? Materiais? Não. O que Deus tem preparado para nós, a nossa esperança é aquilo que Deus tem reservado na eternidade. Por isso que o pastor Neymar, domingo passado, pregou e muito belamente anunciou para nós que precisamos ter certeza da vida eterna. Se você não tem convicção da vida eterna, você está perdendo a maior bênção que Deus nos deu em Cristo Jesus. Nós precisamos ser um povo que tem segurança da nossa salvação. O nosso tesouro, ele está o quê? Reservado no Senhor, nos céus. As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou para todos? É para todos que Deus prepara, irmãos? É para quem que Deus prepara? Para aqueles que o amam. Se você não ama Deus, não é para você. O camarada vive a vida inteira na terra, não ama nada acerca de Deus, não se importa nada com aquilo que diz respeito à sua vida, ao seu relacionamento com Deus. Como poderá nas coisas do céu? Jamais amará. Observemos Romanos 8,18. O apóstolo Paulo fala o quê? Consideramos que os sofrimentos do tempo presente não vão se comparar com a glória que há o quê? De ser revelada a nós. O apóstolo Paulo, bem como o apóstolo João, mostra-nos que a nossa esperança está no Senhor Jesus, está em Deus nosso Pai, está nos céus. E os sofrimentos que passamos na terra, em nada se compara com aquilo que Deus está reservando para a gente. Quando Jesus Cristo ele se despede dos discípulos e vai prepará-los, ele diz o quê? Vou preparar-vos lugar. Não fiquem tristes. Jesus tinha anunciado que ia morrer na cruz. Os discípulos ficaram desconsolados. Ele fala: gente, não fica triste. Eu vou preparar lugar, mas eu volto para pegar vocês. E então aqui nós precisamos perceber a perspectiva bíblica da esperança. 1 Coríntios 15, 19, olha aí por favor. Esse texto eu acho belíssimo. Olha aí, 1 Coríntios 15, 19. O apóstolo Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre os homens. Amados irmãos e irmãs, que em nome de Jesus você tire a tua esperança das coisas dessa terra, tire a tua esperança das coisas desse mundo. Não podemos ter nossa esperança naquilo que é passageiro. A nossa esperança está no Senhor, nos céus. As nossas riquezas não são terrenas, são espirituais. O nosso coração deve estar no Senhor. Então, em Cristo Jesus nós temos a garantia da nossa salvação. Em Cristo Jesus nós temos a esperança por vir.
E aí então João, ele fala acerca disso. Olha novamente lá para a primeira carta de João, capítulo 3. Ele fala o quê? Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. E aqui nós temos algo extraordinários ainda acerca da nossa esperança, porque sabemos nós que o nosso tesouro não está nessa terra. Sabemos nós que aquilo que Deus tem reservado para nós nos céus é incomparavelmente melhor do que tudo quanto conhecemos nessa terra. Meus queridos, nós precisamos o quê? Esperar a volta de Jesus. Nós precisamos ansiar pela vinda do nosso Salvador. Nós precisamos realmente desejar: Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja. E para onde a gente olha nessa terra, irmão, só há miséria, só há injustiça. Como brasileiros sofremos com líderes corruptos, como sofremos corrupção no judiciário, no executivo, no legislativo. Nós sofremos como um povo. Não podemos entender que a nossa esperança é tão pequena, é tão passageira, é tão medíocre. E então, precisamos o quê? Esperar a volta de Jesus. Agora a questão é: como que eu espero? Como que eu vou esperar? Como eu devo estar me preparando para me encontrar com o meu Senhor? E aqui João responde. Olha aí, olha que interessante. Primeiro, versículo 2, no final dele, ele vai falar algo interessante. Ele vai falar: quando Jesus se manifestar, seremos como Ele. Daqui a pouco veremos o que significa isso, seremos como Ele. Mas observemos algo mais. Porque assim como é, o veremos. Nós o veremos face a face. E ainda algo mais, versículo 3, diz o quê? E qualquer que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Como que nós devemos esperar a volta de Jesus? Nós esperamos a volta de Jesus, irmãos e irmãs, estando comprometidos, não envolvidos. Há muitas pessoas que querem envolver-se, mas não querem se comprometer. Há muitas pessoas que querem estar próximo, mas não querem estar junto, ao lado. Nós precisamos estar totalmente comprometidos com a prática dos ensinos de Jesus. Nós precisamos estar totalmente comprometidos em permanecermos em Cristo Jesus. Jesus fala em João 15: eu sou o quê? A videira. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Então, meus queridos, qual é a evidência de que eu permaneço em Cristo Jesus? Como ter certeza disso? Porque João vai falar o quê? E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. O que João está falando? Purifica-se a si mesmo. Como que eu espero a volta de Jesus? Comprometido com seus ensinos, com a prática de seus ensinos, comprometido em permanecer. Como que faço isso? Vamos abrir lá na carta de Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. O apóstolo Paulo diz assim para nós: já que fostes ressuscitados com Cristo. Lembra, irmãos, que sem Jesus nós estávamos mortos espiritualmente? Aqui está falando da nossa ressurreição em Cristo Jesus, a nossa ressurreição espiritual. Buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai as coisas de cima, e não as que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. E aí a questão prática, o que ele fala? Olha só, versículo 5: portanto, eliminai as vossas inclinações carnais. É interessante observar isso, porque a santificação, a purificação, ela é um ato contínuo em que nós, mediante a obediência à palavra de Deus, praticando a palavra, nós o que? Eliminamos, fazemos morrer as nossas inclinações. Vejamos: prostituição, impureza, paixão, desejo mal, avareza, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. E aí Paulo vai relatando acerca dessa prática, aquilo que eu preciso tirar, eliminar, limpar,
jogar fora e o que? Me revestir do Senhor. Tira o lixo fora. Quando você tem uma semana muito conturbada, muito trabalho, correria, e você não consegue dar muita atenção à sua casa, a semana vai se passando, e você não conseguiu lavar a louça na segunda-feira, não conseguiu lavar a louça na terça-feira, e você guardou os lixos, ficou o lixo lá no quintal, e não foi correria, você esqueceu de colocar o lixo para fora. O que vai começar a acontecer com aquele lixo, irmão? Vai ser umas criaturas mimosas, né? Fofinhas, já viu aquelas criaturas bem fofinhas? Levantando, tchuc, 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 já viu? Aquelas criaturas? O que é aquilo lá? Bigato, né? Que nojo, não é? Aqueles bigatos, dão nojo aquele negócio. Às vezes acontece isso lá em casa. Não, em casa não acontece isso. Aí, começa a surgir essas coisinhas, não é? Aí chega terça-feira, você olha para sua casa, quarta-feira, você está louco da cabeça, porque a casa está uma imundiça. Você chega no banheiro, se não limpou o banheiro, se não deu descarga certa, se não mirou certinho, o que está acontecendo? O cheiro começa o quê? A tomar conta. O que nós temos que fazer? Ligar para a faxineira, vem limpar a minha casa? Não. Pegar a mão na massa, limparmos a nossa casa, darmos um brilho para ficar o quê? Limpa, cheirosa. Eliminai as vossas inclinações carnais. Se você não parar e limpar a sua casa, se você não parar e jogar o lixo fora, se você não parar e fazer uma varredura, uma limpeza, pode ter certeza, sexta-feira, ninguém aguenta entrar dentro da sua casa, nem você mesmo, que já se acostumou um pouco com o cheiro. Não é, irmãos? É. O que nós temos que compreender, que o apóstolo João está falando, quem tem esperança em Cristo Jesus, quem é filho de Deus, precisa purificar a si mesmo, e essa purificação existe um padrão. Qual é o padrão? O padrão de Deus. O padrão não é o pastor da igreja. Eu tenho que ser puro como é o meu pastor. Misericórdia, está lascado. Não é? Tem que ser puro como... Não, o pastor Rodinei é meio fraco, não. O Rodrigo Moraes, o pastor Neymar é top. Vou imitar o pastor Rodrigo Moraes e o pastor Neymar. Meus irmãos, está errado, o padrão é Jesus. Nenhum de nós somos padrão de fé, o padrão é Cristo. Temos sim que falar, como Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. A minha vida precisa ser uma vida de irrepreensibilidade, de obediência à palavra, e à medida que vou amadurecendo, crescendo, sendo transformado em áreas que estou sendo apto, aprovado no teste, nós precisamos nos encorajar mutuamente, mas o padrão que todos nós imitamos é Jesus. Por isso que João fala, tenha esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Ou seja, eu estou determinado, eu estou resoluto, eu estou convicto, eu não abro mão, eu fechei com o Senhor, pode vir o que vier, pode ser luta que for, eu não abro mão do meu comprometimento com o Senhor. Não é nas minhas forças, não é na força do meu braço, mas é na graça do Senhor, é na capacitação que Ele me dá. Mas eu estou o quê? Determinado em fazer aquilo que agrada ao meu Senhor, e eu não vou me render ao pecado. E assim então, nós precisamos ter essa perspectiva. A expectativa da volta de Cristo Jesus, meus amados, deve produzir busca pela santidade. A expectativa que Jesus vai voltar deve me impulsionar a ter uma vida reta diante de Deus. E aí então, nós temos o padrão de santidade que é o próprio Deus. E na vida com Deus, eu preciso experimentar melhorias. Eu pergunto a você exatamente isso que você já está vendo. Na sua vida com Deus, você tem experimentado melhorias? Você consegue perceber no seu autoexame se você está crescendo em santidade, crescendo em obediência, crescendo na prática do Evangelho? Meus amados, não é só conhecer a verdade, é conhecê-la e praticá-la. É preciso que nós tenhamos essa postura. E então João continua. Observemos mais agora o versículo 3 ao versículo 4. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Olha o que ele diz. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
também vos manifestareis com ele em glória. Não, eu estou lendo errado. Estou lendo Colossenses, desculpe, irmãos. 1 João, capítulo 3. Mas esse aqui não é o texto, é diferente. Aqui, versículo 4 a 10. João diz assim: todo que vive habitualmente em pecado, observa bem, todo que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que ele se manifestou para o quê? Tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e nele não pode continuar, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Amados, precisamos ter convicção da minha filiação. Quem eu sou em Jesus. Quem eu sou em Jesus me faz olhar para a minha vida, me faz ver a vida de outra maneira e vejo um propósito muito maior na minha vida. O propósito da minha vida é a glória de Deus. O propósito da minha vida não é o prazer desse mundo. O propósito da minha vida é a eternidade com o Senhor, não é a condenação eterna. Me faz ver a esperança: Jesus Cristo voltará, o meu Senhor virá, preciso ser semelhante a Ele, vou me purificar, Ele é o meu padrão. E aqui no versículo 3, 4 a 10, João faz algo espetacular. Sabe o que é? João nos apresenta a convicção, a certeza da nossa vitória. Nos dá a certeza de que vamos vencer essa batalha. Quem é filho de Deus vai vencer. E, amados, o que é impressionante observarmos, que ele começa a falar da vitória como uma declaração inegável, irrefutável. Qual que é? O que ele começa falando no versículo 4? Todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. Ele vai falar de vitória, mas iniciando o discurso da vitória, mostrando que todos nós somos transgressores. Impressionante isso. A começar por mim, sem exceção alguma, todos nós que aqui estamos somos transgressores da lei. Isso é impressionante. A nossa vitória, ela está fundamentada não nas nossas obras. A nossa vitória não está alicerçada, não está edificada em nossos méritos. Mas a nossa vitória consiste naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, naquilo que Jesus Cristo nos concedeu por nos amar. A nossa vitória consiste na obra de Cristo Jesus. E como Cristo venceu, nós vencemos em Cristo. E Cristo nos convoca a renunciarmos a nossa vida e vivermos uma vida que o agrade. É impressionante observarmos, irmãos, do versículo 4 ao versículo 10. O apóstolo João vai nos colocar duas razões pelas quais Cristo Jesus manifestou-se. Duas razões pelas quais Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou. Primeiramente, no versículo 5. Olha o versículo 5. Jesus Cristo veio para quê? Ele se manifestou para o quê? Tirar os nossos pecados. A nossa primeira vitória é que em Cristo Jesus nossos pecados foram o quê? Tirados. Não somos mais escravos do pecado. Não estamos mais acorrentados. Não somos mais mortos espirituais. Não somos mais zumbis espirituais.
não estamos mais mortos. Mas não somente isso, versículo 8 ele vai falar o quê? Além de Jesus Cristo tirar os nossos pecados, ele vai dizer, para isso, versículo 8, o Filho de Deus se manifestou, para quê? Destruir as obras do diabo. Aleluia, glória a Deus. Como é bom termos essa convicção, a convicção de que em Cristo Jesus todos os meus pecados foram tirados, foram pagos. Jesus me redimiu de todas as minhas dívidas, de todos os meus pecados. Como é importante saber que toda a obra de Satanás que foi feita sobre a minha vida não existe mais. Aí inventa uma heresia de maldição hereditária. E quantos crentes estão escravos a doutrinas malditas como esta? Pessoas que acreditam que existe maldição hereditária sobre os filhos de Deus. São pessoas que desconhecem a Bíblia. Falam de Deus, mas não conhecem o poder de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus se manifestou para tirar o nosso pecado e para destruir as obras de Satanás. Quando